Olá novamente, galerinha do mal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, irei falar mais uma vez sobre o slasher, porém trazendo diversos filmes que serão classificados como os avós dos slashers, os proto-slashers e os primeiros filmes oficiais que lançaram após a criação do subgênero em 1974. Começando pelos avós dos slashers, são filmes que lançaram vários anos antes do surgimento do subgênero e que possuem elementos que teria em um slasher, como um assassino que vai assassinando determinados personagens aleatoriamente. O primeiro filme que pode ser considerado um avô do slasher é a produção britânica de 1959 chamada Jack, o Estripador. Jack, o Estripador, é um filme baseado no infame assassino em série de mesmo nome que atuou em Londres de 1888 a 1891. O filme, gravado em 1959 e lançado nos Estados Unidos no ano seguinte, possui elementos bem clássicos de um slasher, como obviamente um assassino misterioso e a revelação sobre sua identidade no final. O enredo também possui pistas falsas e um final onde o assassino morre, o que também é bem normal nos slashers. Jack, o Estripador, é um filme nada conhecido e bem antigo, mas que pode ser um dos avós do que anos mais tarde seria o slasher. O próximo filme, ao contrário do anterior, é muito conhecido e considerado um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Estou falando dele, Psicose de 1960, produzido pelo brilhante Alfred Hitchcock. Psicose segue Marion Crane, uma moça que passa uma noite no Bates Motel e lá conhece Norman, que é o proprietário do estabelecimento. Norman tem uma relação aparentemente conturbada com sua mãe e também tem interesse em taxidermia, ou seja, animais empalhados. Psicose é um dos filmes mais evidentes de se achar elementos do slasher, pois aqui também temos um assassino misterioso que vai assassinando certos personagens ao decorrer da trama, também com armas brancas, como é comum em qualquer slasher. Psicose é um grande clássico que com certeza deu uma boa influência ao slasher e mesmo sendo um filme de suspense e terror psicológico, também pode ser considerado um dos avós do subgênero. E agora, o último avô do slasher citado aqui, o filme Pippington de 1960, lançado praticamente na mesma época de Psicose. Pippington segue Mark Lewis, um fotógrafo que começa a assassinar algumas mulheres para gravar suas reações de medo antes da morte. Talvez só pela descrição do filme já dê para perceber as semelhanças de Pippington com o slasher, e assim como Psicose, também é um filme de terror psicológico e suspense. Aqui não temos um assassino tão misterioso, mas também é muito evidente que esse filme possa ter influenciado o slasher no futuro, e mesmo sendo um filme muito desconhecido, é propriamente citado como um precursor do slasher e até mesmo o primeiro filme do subgênero, então não poderia deixar de citar ele aqui. Agora iremos avançar mais aos denominados proto-slashers, que são filmes que antecederam ou influenciaram elementos do slasher antes do subgênero existir de fato. Houve uma quantidade considerável de proto-slashers, mas irei citar apenas alguns que conheço melhor. Começando pelo filme Italianos de 1971, A Baía de Sangue, é um filme dirigido e escrito por Mario Bava, que foi um grande nome dentro do giallo, e esse filme propriamente seria um giallo, porém como há mais semelhanças com o slasher do que o gênero italiano, é bem mais fácil o considerar como um proto-slasher que aparentemente foi uma grande influência para Sexta-feira 13, lançado 9 anos depois. A Baía de Sangue, lançado no Brasil com o título de Mansão da Morte, acompanha uma série de assassinatos na Bahia citada no título do filme. Esse apresenta quase todos os elementos do slasher, adolescentes fazendo sexo e morrendo e um assassino bem misterioso. É um bom filme, porém meio superestimado em minha opinião. O próximo filme se chama Torso e foi lançado em 1973, é novamente um filme italiano e que pode até ser considerado um giallo, mas ele está aqui por se parecer mais com um slasher. O filme gira em torno de uma pequena cidade italiana que é aterrorizada por uma série de assassinatos. O medo e a paranoia faz um grupo de amigas irem passar um tempo em uma casa no campo longe da cidade, porém são perseguidas pelo maníaco. Não tenho muita coisa a se falar sobre esse filme, basicamente o mesmo caso da Baía de Sangue. O filme tem um assassino mascarado, jovens e uma revelação final bem típica de slashers e giallos. Inclusive acho que Torso não tem lá tantos elementos do giallo no geral, então diria que é uma ótima representação do proto-slasher.
Home for the Holidays é um filme estadunidense de 1972 que foi lançado direto para a televisão em novembro daquele ano. O enredo se concentra em um pai rico em seu leito de morte que convida suas 4 filhas para casa no Natal e diz a elas que suspeita que sua segunda esposa o envenenou. Pouco depois, as meninas descobrem que sua madrasta foi acusada de matar seu primeiro marido, e elas começam a ser vítimas de um assassino vestido com uma capa de chuva amarela. Esse filme é um suspense interessante com um puro toque de slasher, inclusive até é citado como um filme do subgênero em si, e também foi lançado 2 anos antes do Massacre da Serra Elétrica inaugurar o slasher no cinema de terror. E para finalizar os proto-slashers, temos ele, Fright de 1971. É um filme britânico que nos apresenta a Amanda, que é uma jovem contratada para trabalhar como babá em uma mansão afastada da cidade. É o início de uma noite aterrorizante quando a garota começa a ser ameaçada por um psicopata que acabou de fugir do manicômio. Fright é um bom suspense e usa a fórmula que muitos outros slashers aproveitaram ao decorrer dos anos 80, no caso, com psicopatas fugindo de um manicômio e tocando o terror nas protagonistas. Fright é um filme nada conhecido, mas que tem seu valor como proto-slasher. Agora estamos na parte mais interessante: os primeiros slashers oficiais. Esses são os primeiros filmes realmente caracterizados como slashers que lançaram após o Massacre da Serra Elétrica e a criação definitiva do slasher. E é óbvio que não poderíamos começar sem ele, o Massacre da Serra Elétrica, lançado em 1974. Esse filme inaugurou de vez o slasher e foi o primeiríssimo filme do subgênero. Nele, um grupo de jovens viajando pelo Texas se tornam alvos de uma família de canibais, e em especial de um assassino com uma motosserra, conhecido como Leatherface. O Massacre da Serra Elétrica é um clássico atemporal que foi um sucesso absoluto. Antes de termos Jason Voorhees, Michael Myers e Ghostface, tivemos Leatherface iniciando a onda de assassinos mascarados. Ainda em 1974 e após o lançamento recente do Massacre da Serra Elétrica, Black Christmas foi lançado e trouxe o que seria um dos melhores assassinos do slasher para mim. A trama se concentra em uma casa de fraternidade que durante o Natal, sofre uma série de ligações perturbadoras e obscenas de um intruso que pouco a pouco, vai assassinando todas as garotas que estão na casa. Black Christmas é um slasher muito bom que tem seu legado como um dos filmes mais antigos da história do subgênero. O Billy é um assassino bem misterioso e perturbado e esse filme não tem muito reconhecimento nos dias de hoje. 2 anos depois tivemos outro lançamento de um slasher que, se fosse italiano, com certeza seria um giallo. Estou falando de Pânico ao Anoitecer, de 1976. A história, baseada em fatos reais, segue uma investigação sobre um assassino apelidado de O Fantasma que começa uma série de assassinatos na cidade de Texarkana em 1946. O curioso desse filme é que a identidade do fantasma é um total mistério e nem mesmo a polícia consegue pegá-lo no final. E, ao contrário do padrão dos slashers sem terem a revelação do assassino, isso simplesmente não tem nesse filme e é um ponto positivo para mim. O assassino também usa armas de fogo às vezes e normalmente assassinos de slasher usam apenas armas brancas. Pânico ao Anoitecer é um bom filme de investigação policial e ao mesmo tempo um slasher curioso que teria caído como uma luva pro giallo. Lançado em 1978, The Two Box Murders é um slasher que segue um assassino perturbado por causa de um acidente de carro que vai assassinando mulheres em um condomínio, usando uma caixa de ferramentas. Assim como Pânico ao Anoitecer, The Two Box Murders também é uma história baseada em fatos reais, porém não me aprofundei muito nela. É um slasher não muito bom em meu ponto de vista, mas que consegue ser muito sangrento em algumas partes. E por último, temos o filme que fundou de vez as características mais ilustres do slasher, Halloween, de 1978. Sendo um dos slashers mais famosos, Halloween conta a história de Michael Myers, um psicopata que na sua infância assassinou sua própria irmã e foi internado em um sanatório, e 15 anos depois, no Halloween, Michael Myers foge do sanatório e retorna para fazer novas vítimas. Halloween indiscutivelmente teve um papel fundamental no slasher, assim como o Massacre da Serra Elétrica. Foi um sucesso total em seu lançamento e é um dos filmes de terror mais aclamados.
Tudo Beck, em 1980 Sexta-feira 13 reforçou com força os clichês e características do slasher, mas Halloween inegavelmente foi um dos filmes mais importantes para o subgênero. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado e até o próximo, falou!